Oremos ao Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, pelo privilégio que temos de servir ao Senhor. Muito obrigado, meu Deus, pela graça em conhecer-te como Salvador e também como Senhor, aquele que comanda e governa as nossas vidas. Te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade. Obrigado, meu Deus, por todas as vidas que estão sempre participando, cada dia desses cultos, dessas atividades, desses trabalhos espirituais. Quero agradecer ao meu Senhor pela vida dos irmãos que estão se recuperando, como nós já falamos acerca do irmão Wagner, que já está em casa, a irmã Maria, que melhora a cada dia, e também colocamos a irmã missionária Gleiciane e sua família, e agora de modo muito especial a sua mãe, que já foi acometida de câncer, já passou por tratamento, e agora, ó Deus, está em fase de recuperação. Mas que o Senhor esteja cuidando dela, porque a tua fé tem sido constante e nítida num testemunho que a tua serva tem dado cada dia, expressando o quanto ela confia em ti, e que o Senhor venha honrar a fé da tua serva. Também, ó meu Deus, queremos colocar diante do teu altar a vida do nosso irmão José Rodrigues, que também tem sido acometido, ó Deus, com todos os sintomas da Covid, que o Senhor esteja cuidando do teu servo e que os medicamentos que estão sendo utilizados para o tratamento sejam úteis e eficazes na vida dos teus servos. Agradecemos também, ó Pai, pela vida da irmã Paula Caroline, da irmã Vanderlena, também da irmã Regina Vitoriano e também do irmão Gabriel Barroso. Que o Senhor continue a derramar sobre a vida dos teus servos tuas bênçãos e que o Senhor os capacite a cada dia para eles usarem as suas vidas em favor da obra do Senhor, e que eles cresçam e desenvolvam-se cada dia na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que possam estar sempre, ó Deus, dando um testemunho fiel e zeloso da parte do Senhor, onde quer que estejam. Agradeço também, ó Deus, pela vida do meu primo Rondinelli, da sua esposa, do seu filho. Agradecemos muito, ó Deus, a participação dele também neste culto. Ele que já te conhece como Senhor e Salvador, com toda a sua família, e serve ao Senhor na tua casa. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado dele, tem cuidado da sua família, tem cuidado dos seus familiares. Que o Senhor continue, ó Deus, a fazer uma obra toda especial na vida dele, para que através dele o teu nome seja glorificado, através da sua família o teu nome seja glorificado. Nós louvamos ao Senhor, ó Deus, pela perseverança que ele tem tido até aqui, mesmo diante de todas as batalhas, de todas as tribulações, angústias que tem passado. Mas o Senhor sabe que a vitória está garantida na vida daquele que está do teu lado, que te segue e que permanece firme na fé, confiante no Senhor e na força do teu poder. Por isso, sustenta ele, supre cada uma de suas necessidades e dar a ele, ó Deus, aquilo que o Senhor tem preparado para a sua vida e para a sua família. E tudo isso nós agradecemos pedindo a tua direção sobre toda a tua igreja, mediante a orientação, iluminação e direção do teu Santo Espírito, para que a tua igreja nesta noite seja edificada, para que almas venham aos teus pés, para proclamar que Jesus Cristo é o seu Salvador, o seu Senhor, para a glória de Deus Pai. Te louvamos, ó Deus, pelo privilégio que nós temos, pela saúde que nós temos, para poder proclamar as virtudes do Senhor. Nós oramos agradecidos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e que reina para todo sempre. Amém. Amém. Pois bem, irmãos, é com grande alegria que eu posso dizer estar com os irmãos cultuando, adorando, exaltando o nome do nosso Salvador, Jesus Cristo, que tem sido exaltado nesses dias como nunca. E nós temos que agradecer. Veja como até nas dificuldades, nas angústias, nas dores, temos que ter um espírito de gratidão ao Senhor. Veja como Deus abriu portas para que saíssemos das quatro paredes e viéssemos a estar num canal onde pudéssemos atingir o maior número de pessoas, não só em nossa cidade ou no nosso estado, mas no Brasil e no mundo. E agradecemos porque vocês estão ajudando para que seja cada dia mais proliferada a palavra de Deus, que à medida que os irmãos se conectam, outros mais têm a oportunidade de poder estar presente conosco e ser abençoado ao ouvir a palavra de Deus,
também de poder conhecer o Senhor Jesus Cristo como Salvador, como o Senhor de suas vidas. Porque esse é o alvo da igreja: glorificar a Deus, apresentar o evangelho de salvação e perseverar cada dia na fé, pelas pisadas da fé, até o arrebatamento, a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para conduzir a sua igreja à eterna glória. E nós chegamos agora no capítulo 19, irmãos, onde nós temos aqui a coroação da vitória, onde nós temos aqui a certeza que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. E estaremos na glória, cultuando ao nosso Deus, celebrando ao seu nome, estando diante da sua face, porque nós sabemos, ó, irmãos, que pelas promessas, pela palavra de Deus, nós temos a garantia que nós estaremos lá na glória, celebrando ao nome do Senhor, por todas as vitórias que Ele nos dera, especialmente sobre a vitória contra o pecado, contra o inimigo das nossas almas, para que pudéssemos então estar ali dizendo a Ele muito obrigado por todos os louvores. Aqui nesse capítulo 19, nós temos dois momentos, ou melhor, três momentos bem distintos. Esse primeiro momento de culto, de celebração, depois nós vamos ter um outro momento aqui, que vai ter uma apresentação do nosso Senhor Jesus Cristo, quando vier, para fazer então o último combate, ali a ceifa, a vindima, e executar ali no Armagedon, no norte de Israel, o seu último juízo sobre o anticristo, sobre o falso profeta e sobre todos os exércitos das nações que estão reunidos, que vieram ali pelo rio Eufrates, para então pelejar contra o povo de Deus. Mas perderão, serão derrotados. E isso é uma garantia que a palavra de Deus nos dá, e nós precisamos estar sempre atentos a tudo que a palavra de Deus nos ensina, para que não só estejamos preparados, mas que possamos estar sempre propagando a mensagem da salvação, para que o máximo de pessoas hoje sejam chamadas pelo Evangelho e atentem à voz do nosso Salvador e se refugiem nele, busquem nele o perdão dos seus pecados e a salvação de suas almas, para que não passem para esse novo passo que seria após arrebatamento, um período de 7 anos de grande tribulação, sendo que nos primeiros 3 anos e meio teremos ali uma aliança, o anticristo favorecendo a todos, dando aquilo que as pessoas querem, como se fazia no tempo de Roma, né? Dando ao povo o que o povo quer. Então, se desse pão e se desse circo, ou seja, se desse o que comer e se desse o que entreter, o povo estaria satisfeito. Por isso, o anticristo vai promover tudo aquilo que as pessoas querem, para depois, então, ele cobrar alto preço. Então, na segunda fase da grande tribulação, nos últimos 3 anos e meio, ele vai, então, requerer a adoração exclusiva a ele. E é aí, então, que a situação vai piorar nesse mundo e terá algo que nunca teve e jamais terá, tribulação tal, com os juízos divinos sobre todo o mundo. Sabemos também que o povo de Deus, Israel, que será o protagonista dessa era dos 7 anos de grande tribulação, sofrerá muito também por causa da perseguição em não querer adorar o anticristo, em não querer ouvir a mensagem do falso profeta, não querer se prostrar perante a imagem da besta, e então vai sofrer bastante. E sempre Israel tem sido um marco como o povo de Deus na história. Embora hoje, no presente, o povo de Deus é referendado pela Igreja do Senhor, que é uma junção de judeus e gentios. Ou seja, gentios é quem não é judeu. Mas o corpo de Cristo, a noiva de Cristo, ela se forma através da união desses povos, de todos os lugares, de todas as nações, de todas as línguas, de todos os povos, de todas as tribos.
essa reunião de pessoas que ouviram e creram no Evangelho e que recorreram ao Senhor Jesus Cristo para serem perdoados dos seus pecados e alcançarem nele a vida eterna por conta do seu sacrifício, essas pessoas constituem a igreja do Senhor. E o Senhor conhece plenamente a sua igreja, porque cada um tem o selo de Deus. E o selo de Deus na igreja hoje é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus. Antes da igreja, com o povo de Israel, o selo de Deus era ali aquela aliança feita com Abraão, que então perdurou com o Jacó, que era a tirada do prepúcio, ou seja, a circuncisão. E logo depois do arrebatamento da igreja, o que nós teremos? Nós teremos o nome de Deus inscrito sobre os filhos de Deus, sobre o povo de Deus, estes que serão perseguidos e mortos, porque creram no Cordeiro e não se renderam ao anticristo. Então aqui, irmãos, nós temos um cenário de glória, um cenário de majestade, nós temos um cenário de vitória, e aqui nós temos também o acabamento de todos os juízos que foram perpetrados por Deus. Todos esses juízos que foram executados por Deus, pelos seus anjos e agora pelo próprio Senhor Jesus Cristo, para fechar com chave de ouro sobre a besta, o falso profeta, e sobre todos os reis e todos os exércitos das nações, nós temos descrito aqui no Apocalipse 19. Mas como eu disse, começa com culto. Depois, capítulo 19 de Apocalipse. Depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram: Aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: Amém! Aleluia! Saiu uma voz do trono exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então nós temos aqui adoração ao nosso Deus, nós temos um culto em ação de graças, por tudo que o nosso Deus é, por tudo que o nosso Deus fez em prol do seu povo, por tudo aquilo que o nosso Deus fez contra os seus inimigos. Então nós temos aqui também a festa de casamento do Cordeiro com a sua esposa, a igreja do Senhor. João, em cada detalhe, ele traz para a igreja do momento em que ele está vivendo, como tudo acontecerá no futuro, para que a igreja, no momento que João vivia, pudesse estar consolada, confortada e continuar a sempre servir ao Senhor, mesmo em meio à grande perseguição, como na época de João, pelo imperador Domiciano, quando aquele homem cruel, ele sempre impunha com muita severidade as perseguições contra a igreja de Deus, porque ele odiava a igreja do Senhor. Então, irmãos, o João queria trazer para os irmãos da sua época esperança.
Queria trazer para os irmãos da sua época que valia a pena servir o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque, embora no presente tempo possamos sofrer por algum tempo, mas que nós todos saibamos que no fim de tudo a vitória já está garantida, porque o mal jamais poderá tirar de nós aquilo que o Senhor Jesus Cristo colocou, a sua justiça, a sua fé, que nos garante ser parte dele e desfrutar com ele da glória eterna. Isso o inimigo jamais poderá tirar de nós. E isso era o que João queria trazer para a igreja do momento, e é isso que a igreja de hoje precisa saber, que ela simplesmente é intacta. Ninguém poderá fazer nada contra a igreja de Deus. Porque a igreja de Deus, que foi comprada pelo sangue do Cordeiro, ela tem garantia. E a sua garantia está na presença do Espírito Santo, que a sela. E o Espírito Santo é a garantia da propriedade de Deus até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então o Espírito Santo que em nós está é que nos garante que somos de Deus. É o Espírito Santo que em nós está, que nos une a Deus e que nada nos separará dele. Não importa o que aconteça conosco, o Senhor tem nos garantido nessa promessa que já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus agora. E já não há agora e nem haverá no futuro, pois estaremos com o Senhor e desfrutaremos com o Senhor na sua majestade, no seu reino eterno. Pois bem, irmãos, como disse o João, ele diz, ouvi no céu, ou seja, aonde foi que ele ouviu? No céu. Por que ele ouviu no céu? Porque o povo de Deus já está lá no céu. A igreja do Senhor já está lá no céu. Todos aqueles que morreram na fé, pela fé em Cristo Jesus, também lá antes da igreja, né? No tempo de Abraão, no tempo de Noé, todos, Adão, todos aqueles que morreram, né? Pela fé que o Messias viria, que o Messias, o prometido, um dia estaria nesse mundo e iria passar pelo sacrifício, derramando o seu sangue para então pagar, redimir nós dos nossos pecados. Estes lá do Velho Testamento, antes da igreja, estes que morreram pela fé, já estão na glória. A igreja do Senhor Jesus Cristo já foi arrebatada, já está na glória. E aqueles que passaram pela grande tribulação, que foram mortos por causa da fé no Cordeiro, também já subiram, né? E ali todos já estão reunidos para celebrar o nome do nosso Salvador, para celebrar a vitória, porque é isso que vai acontecer com aqueles que estão do lado de Deus, com aqueles que confessaram Jesus Cristo, o Filho de Deus, como seu único e suficiente Salvador, sem nada mais atrelado ao Senhor Jesus Cristo. Que infelizmente é isso que acontece com muitas seitas, com muitas religiões e com muitas heresias. Infelizmente, sempre atrelando, não, o Senhor Jesus Cristo é exclusivo, é único, não há ninguém além dele que possa salvar o ser humano do seu pecado e lhe dar a esperança da glória. O problema do ser humano é pecado. A solução do ser humano é o sangue derramado de Jesus lá no Calvário. Por isso Jesus é quem pode perdoar pecados, por isso Jesus é quem pode dar vida eterna, porque só Ele foi quem morreu na cruz de modo perfeito e que o seu sangue derramado foi aceito por Deus como propiciação dos nossos pecados. Ou seja, o seu sangue satisfez a justiça de Deus plenamente, sem mais ninguém precisar completar nada do que o Senhor Jesus Cristo já fez, porque Ele mesmo disse, está consumado. Então o Senhor Jesus Cristo executou de modo pleno a salvação ali no Calvário. Hebreus capítulo 10 diz, com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo salvos, santificados.
Então, é importante isso, irmãos. É importante nós compreendermos que o Senhor Jesus Cristo, ele é único. Abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Qualquer outra coisa agregada ao Senhor Jesus Cristo é problema para a tua fé. Qualquer coisa que exclua o Senhor Jesus Cristo é problema para a tua fé. Ou seja, Jesus Cristo é único e exclusivo. Ele é eficiente e suficiente. Não existe mais nada além dele, porque ele é o único redentor, o único mediador, ele é o único salvador e fora dele não há nenhum outro. Pois bem, irmãos, e essa grande multidão que já está no céu, né? Povo antes da igreja, povo da igreja, povo pós-igreja, todos que confessaram o Cordeiro pela fé. Digo aos irmãos o seguinte, aqui no versículo 1 ainda, ele diz, aleluia! Ou seja, estão louvando o nome do nosso Deus. Por quê? Pela sua salvação. Pela sua salvação, está aqui, a salvação. A salvação é do nosso Deus. Única e exclusivamente. A glória é do nosso Deus. O poder é do nosso Deus. Então, quando o anjo ali disse, dai glória a Deus, o anjo lá da segunda voz, o que aconteceu? A terra emudeceu, não deu glória a Deus. O que veio sobre os homens que não dão glória a Deus? Eles foram então Deus derramou sobre eles os seus juízos. Eles foram simplesmente massacrados pelo juízo de Deus, que veio sobre todos aqueles que não deram glórias ao nome do nosso Salvador. Por isso é importante hoje, para que nós venhamos então a ter esse momento com o nosso Deus de culto lá no céu, como João viu aqui. A salvação, a glória, o poder são do nosso Deus. Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele julgou a grande meretriz. Vimos ontem, capítulo 17, capítulo 18. Ou seja, esse mundo, esse sistema que engana, que ilude, que seduz, que fica ali nos seus entretenimentos, tentando atrair a atenção de todos para que ninguém olhe para Deus. É isso que acontece. E aqueles que vão ser distraídos por esse sistema do mundo, e que vão abraçar esse sistema, e que vão adorar esse sistema, e que vão servir esse sistema do mundo, infelizmente serão julgados, e a palavra de Deus diz que é digno o julgamento deles. Né? São os seus juízos, pois verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz, né? A Babilônia, o sistema imposto pelo anticristo, e então que corrompia a terra com a sua prostituição. Quando fala de prostituição, é porque tirou os homens da direção de Deus, levou os homens para outra adoração que não era exclusiva a Deus, né? E das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Ou seja, o anticristo matou a todos aqueles que confessaram o Cordeiro, todos aqueles que deram testemunho da palavra de Deus, ele matou cada um. Como diz lá no quinto selo, quando ali os mártires oravam e diziam, Senhor, até quando não julgas? Ele disse, julgarei, mas tem que se completar o número dos seus conservos que ainda serão mortos. Ou seja, todos eles foram mortos. E eu fiquei pensando, por que tinham que ser mortos, né? Eu fiquei pensando sobre isso. Se você for analisar, antes da igreja, as pessoas elas morreram confiando na promessa, né? Elas morreram, mas confiando na promessa. Mas para a igreja, muita gente morreu em Cristo Jesus, mas também foi dada à igreja o privilégio do arrebatamento para aqueles que ainda estão vivos. Ou seja, hoje eu estou vivo. Então, se Jesus viesse, ele levaria eu vivo e eu seria apenas transformado e não passaria pela morte. Então, esse privilégio que foi dado à igreja do Senhor, né? E não àqueles que viveram antes dela e nem depois dela. E por isso, talvez, tivesse a necessidade de todos aqueles que ainda iriam ser salvos depois do arrebatamento da igreja, de serem mortos. E cada um deles foi morto por causa da fé em Cristo Jesus.
mas o sangue deles foi vingado, diz a palavra de Deus. Então, em outro momento, nós podemos ver no versículo 3 que os adoradores, numa segunda vez, disseram aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Ou seja, eles estão condenados para sempre. Como já foi dito ali nas primeiras taças ali, eu acredito aqui deixa eu procurar aqui. Não, na terceira voz, quando diz no capítulo 14, verso 9, seguiu-se a estes outro anjos o terceiro, dizendo em grande voz, se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos, e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Então, estes receberão uma condenação eterna. Pois bem, irmãos, por isso é importante a confiança no nosso Deus. Por isso é importante a confiança, depositar fé no nosso Salvador Jesus Cristo, para que não passemos por juízo, para que não passemos pelo flagelo, para que não passemos por esse tempo eterno de condenação, de angústia, de dor, de sofrimento, como descreve aqui a palavra de Deus nesse louvor. Então os 24 anciãos, os 4 seres viventes, se prostraram diante do nosso Deus e o adoraram e disseram amém, aleluia, e a voz saiu exclamando, dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que temeis. Ou seja, Deus, Ele quer aqueles que o temem. E Deus se revela àqueles que o temem. Deus revela a sua intimidade àqueles que o temem. Aqueles que temem a Deus, bem nenhum lhes faltará. Aqueles que temem a Deus, as suas necessidades são supridas. Aqueles que temem a Deus, o Senhor os livra de todas as suas aflições. Aqueles que temem a Deus, Deus o acode. Deus colocará em seus lábios um louvor. O Senhor os tirará do ladaçal de lama, do pecado, e os colocará sobre uma montanha, e os colocará num lugar seguro, porque o nosso Deus, Ele cuida do seu povo. O nosso Deus cuida dos seus filhos. E o nosso Deus tem que ser adorado, tem que ser exaltado. Por isso, meu amado irmão, minha amada irmã, quando nós voltarmos a congregar, não fique de boca fechada, não fique emudecido diante dos louvores ao nosso Deus. Nós temos que glorificá-lo, nós temos que exaltá-lo, nós temos que adorá-lo, nós temos que expressar a nossa gratidão ao nosso Deus, porque Ele fez tudo por nós, sem nós merecermos e sem podermos contribuir em nada com Ele, pela nossa condição e pela contaminação completa que temos de pecado. E por isso, só Ele que é perfeito poderia fazer tudo em nosso favor. E aqui estamos, irmãos, para servi-lo. Aproveite o tempo que você tem nesse mundo para servir a Deus, para adorar a Deus, para expressar sua gratidão ao Senhor. Não tenha vergonha de expressar a sua fé. Não tenha vergonha de louvar ao nosso Deus. Todo ser que respira, louve ao Senhor, especialmente aqueles que são salvos por Ele, que tiveram a oportunidade de recebê-lo como Senhor e Salvador, de terem sido agraciados pela redenção em Cristo Jesus. Nós temos muitos motivos de louvores, por isso não é compreensível que aquele que confessa Jesus Cristo ainda tenha algum motivo de viver entristecido, algum motivo de viver em depressão, algum motivo de viver cansado e sobrecarregado, como se não tivesse esperança. Meu amado irmão, minha amada irmã, olhe para o futuro, veja o que nós encontramos aqui, é vitória, é vitória. Estamos na presença do nosso Deus
em triunfo, porque o nosso Deus em Cristo Jesus, Ele nos conduz sempre em triunfo. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, 57 e 58 diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. E Paulo diz isso na segunda carta aos Coríntios, lá no capítulo 13, que o desejo dele era de se gastar e se deixar gastar em prol da obra de Deus. Então ele queria colocar toda a sua vida à disposição da igreja de Deus para servir a igreja de Deus e não estava se importando se a igreja de Deus iria desgastá-lo, porque ele estava aqui para servir ao Senhor, para servir ao nosso Salvador. E que por vezes queria estar com o Senhor, dizendo Paulo que lá na glória era incomparavelmente melhor, mas preferia por um tempo estar aqui para servir a igreja, ainda que isso lhe fosse muito pesado, como ter que passar por momentos de prisão, de cadeia e muitas vezes de açoites e outras formas que ele tanto sofreu em prol do evangelho, em prol da igreja, em prol da glória do nosso Salvador. Meu amado irmão, minha amada irmã, não perca mais tempo com esse mundo, não perca mais tempo com as coisas desse mundo. Pelo que você tem gastado a sua vida, dedicado a sua vida, pelo que você tem batalhado cada dia. Qual a razão de você não ter tempo? Será que é por conta da obra de Deus? Se bem que hoje tempo é o que nós temos de sobra, né? De sobra. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, pense bem, nesse momento de culto, nesse momento glorioso, nesse momento de triunfo, onde nós estamos ali juntos, com todos os remidos, glorificando o nome do nosso Salvador. Por quê? Porque valeu a pena. Valeu a pena. Se não valesse a pena, irmãos, se não tivesse eternidade, se não tivesse ressurreição, se não tivesse esse momento de glória, como disse Paulo, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Se a nossa fé se limita apenas a esta vida, nós somos os homens mais infelizes do mundo. Por isso que nós não podemos nos acanhar, nos acovardar, nos acomodar, como se não existisse eternidade, como se nós não estivéssemos na presença do nosso Deus logo em breve. Irmãos, nós precisamos arregaçar as mangas e precisamos então enfrentar os nossos medos, enfrentar a nossa timidez e colocar em nós uma vestidura de ousadia, de intrepidez, de coragem e prosseguir na obra do Senhor, porque nós temos aqui um detalhe bem interessante. No versículo 5, saiu uma voz do trono exclamando: dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis. Olha aqui, os pequenos e os grandes. Quem é que veio na frente aqui? Os pequenos. Irmãos, nada na palavra de Deus é por acaso. Nada na palavra de Deus, irmãos, nada é por acaso, nada é coincidência. Então, quando o Senhor coloca aqui pelo Espírito Santo, inspirando aqui o João para trazer essa revelação à igreja, ele não confunde a ordem, ele coloca os pequenos e os grandes. Sabe por quê, irmãos? Porque o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou, se você quiser ser grande no reino dos céus, você tem que ser o menor de todos. Porque no reino de Deus funciona assim. No reino de Deus é contrário à forma do mundo. Porque a forma no mundo, o maior é o melhor. Mas no reino de Deus, não, é o menor. O grande é o menor. E no mundo, não. Então, assim nós entendemos por que essa ordem. Primeiro os pequenos e depois os grandes. Porque Deus não é como nós, que honramos os grandes. Deus, ele honra os pequenos, os humildes, os servos dos servos, aqueles que estão dispostos a fazer tudo em prol da sua igreja. Mesmo quando dizem para ele: rapaz, larga de ser bobo,
Quando todos estão ali para serem servidos, só você está servindo. Pare de servir, os outros têm que te ajudar, os outros também têm que contribuir com alguma coisa. Essa voz não vem de Deus, meu amado irmão. Essa voz não vem de Deus. Se você tem servido a igreja de Deus, faça isso com excelência, porque você está servindo não ao homem, você está servindo ao próprio Deus. E é diante dele que um dia você vai estar para prestar conta do seu serviço. E naquele dia, o nosso Deus não vai dizer que você foi bobo. Naquele dia, o nosso Deus vai dizer que você foi muito sábio, porque você tinha dentro do teu coração a motivação certa para expressar toda a tua obra. E naquele momento que você serve a Deus, mesmo quando uma grande maioria está ali só para ser servido, você tem certeza que você está ali para glorificar o nome do nosso Deus, e o nosso Deus te recompensará. Pois quando a palavra de Deus tem dito que o menor será o maior, porque a palavra de Deus usa o próprio exemplo do nosso Salvador, que disse, Marcos 10:45, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir e dar a vida em favor de muitos. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele não veio para ser servido, mas o próprio Senhor Jesus Cristo veio para servir. E assim ele fez com todos. Nós temos um quadro, um cenário na Bíblia muito importante que pode servir para você, como serve para mim, como um fator motivador. São João capítulo 13, Evangelho de João capítulo 13. Naquela ocasião, os discípulos entraram numa casa com os pés todo empoeirado e ninguém pegou a bacia, a água e a toalha para lavar nem o seu próprio pé, quanto mais o pé do outro. Porque ninguém queria ser, naquele momento, servo de ninguém e nem ter a aparência de servo de ninguém. Mas ali o Senhor Jesus Cristo ensina a cada um, pegando a bacia, pegando a água e pegando a toalha, começando a lavar os pés de cada um deles, para lhes mostrar que ele, sendo Senhor e Mestre, ele lavando os pés, estava ensinando a eles a serem servos uns dos outros, para que então pudesse compreender que é assim que nós seremos grandes no reino dos céus. Pois bem, irmãos, o servo dos servos é aquele que serve todos e fica por último para ser servido. E aquele que fica ali só esperando para ser servido, ele é grande naquela hora, mas vai ficar em segundo lugar. Diz a palavra de Deus, os que temeis, os pequenos, os grandes, versículo 6, né? Então ouvi como uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo, aleluia, pois reina o Senhor. Agora o Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro, vem para implementar o último juízo, ou seja, para impetrar, para executar o último juízo e para implementar o seu reino, que será num período de 1000 anos. 10 séculos será o tempo que o Senhor reinará nesse mundo. E fará um reinado de juízo, um reinado de justiça. Um reinado de justiça, de verdade, para que todos entendam e saibam como deveria ser se não houvesse pecado. Se todos estivessem em obediência e harmonia ao nosso Deus. Mas, irmãos, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos glória a Deus, né? E demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Pois bem, irmãos, nós sabemos que agora a igreja é a noiva do Senhor, mas em breve a igreja se tornará a esposa do Senhor. E nesse momento nós podemos ver que o casamento já aconteceu e que agora vamos para a festa do casamento. E na festa do casamento nós temos os convidados. E aqui diz, no versículo 9, então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Então todos aqueles que foram salvos antes da igreja, e todos aqueles que foram salvos depois do arrebatamento da igreja, nos 7 anos de grande tribulação,
estarão ali. Serão os convidados das bodas do Cordeiro. Estes farão parte da festa ali com o noivo, ou melhor, com o esposo e com a esposa. E ali nós estaremos celebrando ao nosso Deus. Que bênção, irmãos, que bênção. A igreja do Senhor estará lá. A igreja do Senhor com as suas vestes de pureza. A igreja do Senhor que foi revestida da justiça do nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja do Senhor que foi apresentada diante de Deus pura, sem mácula, sem nenhuma mancha, totalmente limpa, purificada pelo sangue de Jesus Cristo que derramou lá na cruz. Por isso, irmãos, vale a pena servir o Senhor Jesus Cristo. Vale a pena crer que nada do que possa acontecer conosco aqui vai avariar o momento futuro que nós teremos na presença do glorioso Deus, do glorioso Salvador lá no céu. Pois a visão que João tem aqui é lá no céu. Como diz o versículo 1, depois destas coisas, ouvi no céu como uma voz, uma grande voz. Irmãos, sem dúvida nenhuma será uma grande festa. Uma grande festa será realizada lá no céu. Uma grande festa com todos os remidos, com todos os redimidos. Ou seja, com todos os perdoados e com todos os que foram resgatados pelo sangue do Cordeiro. Meu amado irmão, minha amada irmã, nunca, jamais tenha vergonha do nosso Senhor Jesus Cristo. Nunca, jamais tenha vergonha do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nunca, jamais tenha vergonha. Por quê? Porque o nosso Salvador, Ele veio ao mundo justamente para nos honrar, para nos exaltar e nos colocar numa posição melhor do que a de Adão antes mesmo de pecar. Só para você ter ideia. Hoje a condição da igreja é uma condição superior à condição de Adão antes mesmo de pecar. Por quê? Porque Adão, embora perfeito, era apenas uma criatura de Deus. Mas nós, em Cristo Jesus, fomos adotados por Ele. E o Senhor nos gerou pelo Espírito Santo. E nós fazemos parte da família de Deus. Nós somos filhos gerados pelo Espírito Santo. E nós faremos parte da sua família e estaremos com Ele na glória. E ficaremos com Ele na glória para todo o sempre. Aleluia, como diz aqui. Glória a Deus. É esse sentimento que nós devemos ter, de muita ousadia e de poder expressar esse testemunho glorioso onde quer que nós estejamos. Se você já teve vergonha um dia de expressar a sua fé, peça perdão ao Senhor. Se você hoje tem vergonha de expressar a sua fé, seja no seu trabalho, seja entre a sua família e seus familiares, seja lá na sua escola onde você estuda ou trabalha, e veja bem, se você já teve algum momento, algum tipo de receio, algum tipo de timidez ou vergonha, peça perdão. E nesse momento, faça com que o Espírito Santo de Deus fale ao teu coração, para que você seja intrépido na hora de apresentar aquele que você crê, aquele a quem você deposita a sua confiança e a sua fé, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja, irmãos, veja aqui no versículo 9 algo bem interessante. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, e acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Verso 10, prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Então João prostrou-se perante os pés deste anjo para adorá-lo. Mas ele disse, vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Aqui nós aprendemos uma lição muito importante. Somente Deus deve ser adorado. Somente Deus deve ser adorado. Nada, ninguém mais do que Deus. Não importa quem seja a personalidade. Somente Deus. Se você tem alguma escultura na sua casa, não adore. Só Deus.
E Deus, ele busca os seus adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Lá em João capítulo 4, versículo 24. Em espírito e em verdade. Ou seja, não é diante de nada. Ou seja, diante de uma imagem de escultura, diante de algo que seja visível ou palpável, nada. Absolutamente nada. Não fique idolatrando nenhum objeto, seja ele qual for, seja ele com a imagem de uma pessoa, com a imagem de um animal ou um objeto qualquer, jamais se proste, jamais coloque a sua voz direcionada a essa imagem ou qualquer outra coisa que não seja diretamente a Deus em espírito e em verdade. Somente a Deus. E quando eu digo Deus, eu falo do Deus Criador dos céus e da terra. O Deus de Israel, o Deus da igreja. Eu estou falando dele. Eu não estou falando de nenhum outro Deus que não se trate do Deus da Bíblia. Do Deus da Bíblia Sagrada. Esse que se revelou através de Jesus Cristo, que é Deus, o nosso Salvador. Que nós podemos nos prostrar diante dele e adorá-lo na beleza da sua santidade, mas em espírito e em verdade. Preste atenção, porque nesse momento nós aprendemos, diante dessa experiência de João, que se prostrou, mas com quem João falava, disse, não se proste, eu sou conservo teu, eu sou conservo teu e dos teus irmãos, eu não sou Deus, eu não sou digno de adoração. Que era justamente o que o dragão, Satanás, quer, o que é justamente o que o anticristo, a besta que emergiu lá da água queria, do mar, que foi morto, ou aparentemente morto, e teve ali uma simulação de ressurreição, era o que ele queria, adoração. Fez uma imagem para ser adorado. Preste bem atenção, meu amado irmão, minha amada irmã. Concentre-se somente em Deus, apenas em Deus deve ter o nosso foco de adoração. E ele aqui, irmãos, no versículo 11, deixa eu ver aqui o tempo, né? Vou dar uma introdução aqui nesse versículo 11. Vi o céu aberto, olha o céu aberto, João agora vê. Por que ele vê o céu aberto? Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. Opa! Cavalo branco, já apareceu aqui no Apocalipse um cavalo branco, né? Lá no capítulo 6. Então, vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os seus exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestidura de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus, do Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então aqui, irmãos, este que vem neste cavalo branco não é o correspondente daquele que vem em cavalo branco também na abertura do primeiro selo. Aquele que vem em cavalo branco, ele vem vencendo para vencer. Ou seja, as suas conquistas começarão a partir dali. Aquele ali, ele vem como se fosse Cristo. Por isso virá também em cavalo branco. Ele virá como se fosse Cristo, vencendo para vencer, porque ele vai então implementar o império da Babilônia, ou seja, a grande meretriz, o sistema de prostituição, de idolatria, de toda a aversão espiritual. E então, o Senhor Jesus Cristo aqui, ele não vem vencendo para vencer, ele já vem vitorioso. Tanto é que as suas vestes, elas já vêm
ela já vem com sangue. A Bíblia diz aqui no versículo 13, está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Como descrito lá em João capítulo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Para ninguém ter dúvida, quem é o verdadeiro Cristo? O primeiro que aparece é o anticristo. Embora as nações o reconheçam como o salvador da pátria, como o salvador das nações e do mundo, mas é um Cristo falso, que vai iludir, que vai seduzir a todos para que seja ele adorado, única e exclusivamente nos últimos 3 anos e meio da grande tribulação. E todo aquele que não o adorar será morto. Todo aquele que não adorar será então ali executado, sacrificado, porque vai rejeitar a adoração a ele. Então todas as nações farão comércio com ele, porque ele estipulará então a sua marca. E a sua marca será uma marca que ficará ou na mão direita ou na fronte. E ninguém poderá fazer comércio senão com ele, porque ele instituiu essa centralização pelo um controle total sobre todos, para que ninguém compre ou venda se não for através do seu sistema, que é o sistema da besta. Veja, irmãos, então aqui nós temos não este tipo de Cristo, mas nós temos o verdadeiro Cristo que vai julgar o anticristo, que vai pelejar contra o anticristo e que vai vencer o anticristo, que vai vencer o falso profeta, que vai vencer o dragão e que vai vencer todos os reis e vai vencer todos os exércitos das nações, e isso fará em uma fração, e nós veremos isso. Então, irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele se distingue na sua aparência, ele se distingue nas suas ações, ele se distingue no seu juízo, ele se distingue na sua majestade e na imponência do seu poder, porque o nosso Senhor Jesus Cristo é o Todo-Poderoso, é o Todo-Poderoso. O dragão é poderoso, dá todo o seu poder à besta, que é o anticristo, e daí irá concubinar com o falso profeta, mas não serão palhos para o Todo-Poderoso, e isso nós veremos depois. Eu acho que eu vou deixar isso para amanhã de manhã, eu vou deixar essa conclusão para amanhã de manhã, porque eu estou observando aqui que já é mais de 8 horas, 8h10 agora, mas eu queria deixar para os irmãos só esse detalhe, que o nosso Senhor Jesus Cristo não é esse do capítulo 6, porque nessa ocasião é o Senhor Jesus Cristo que está abrindo o selo, o cordeiro digno de abrir o livro e os selos. E aqui no versículo 1 do capítulo 6 diz o seguinte: vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então e eis um cavalo branco. Veja como ele vem realmente para confundir, como se fosse Jesus o Cristo, e o seu cavaleiro com um arco, ou seja, ele vem para pelejar. E foi-lhe dado uma coroa, foi-lhe dado uma coroa. Tá vendo aqui? Ou seja, ele recebeu o poder dos reis da terra, dos governantes da terra. E ele saiu. A partir desse momento, ele saiu. Vencendo para vencer. Vencendo para vencer. Só que aqui quem está abrindo os selos é o cordeiro. É aquele que já venceu. É o vitorioso. Então, para não confundir, tá? Para não confundir em momento algum entre este que veio com cavalo branco, este aqui é o anticristo. E já o do capítulo 19 é o Cristo de Deus, é o Salvador. E é interessante, irmãos, é bem interessante, porque a palavra de Deus diz aqui, no versículo 12 do capítulo 19, os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Não é 1, 2, 3, 4, são muitos diademas. Por quê? Porque todo o poder nos céus e na terra se concentram agora nele. Porque ele os adquiriu na cruz, derramando o seu sangue. Ele não quis, como o diabo queria,
Porque o diabo queria que ele recebesse toda a autoridade sobre o céu, e principalmente sobre a terra, né? Não sobre o céu, mas sobre a terra. Porque Satanás, ele recebeu o poder e a glória da terra pelas mãos de Adão, quando pecou. E o Adão entregou para ele de mão beijada. Porque toda essa criação foi entregue nas mãos de Adão, para que ele então a dominasse. Mas ele, ao pecar, entrega na mão de Satanás, a antiga serpente, o diabo. E depois, quando Jesus veio ao mundo, o Senhor, ele quis oferecer para Jesus todos os reinos do mundo e a glória deles, se o Senhor Jesus o adorasse. Porque é isso que ele quer, adoração. É isso que ele quer, que se prostre perante ele. Mas o Senhor Jesus Cristo não aceitou, antes o repreendeu. Antes o repreendeu, que só a Deus adorarás e só a ele prestarás culto. E então o Senhor Jesus Cristo o repreendeu. Mas o Senhor Jesus Cristo preferiu resgatar a autoridade que estava nas mãos de Satanás por meio do seu sacrifício. Quando ele então na cruz, ele derramou o seu sangue, entregou a sua vida, morreu, pagou nossos pecados e ele ressuscitou ao terceiro dia, vencendo a morte, podendo nos regenerar em Cristo Jesus, por meio do seu sangue, o nosso Deus. Então, irmãos, ele tem com muitos diademas, e tem esse nome escrito que ninguém conhece, que é um mistério, senão ele mesmo, né? Senão ele mesmo, um nome que ninguém conhece, senão ele mesmo. E ele está vestido de tinto de sangue, vestido de um manto de tinto de sangue, né? O seu nome se chama o Verbo de Deus, e seguiam-no os exércitos que há no céu, diferente do que acontecia com o anticristo. Quem seguia o anticristo? Os exércitos que há na terra. Né? Como diz aqui o capítulo 16, no versículo 12, derramou o sexto anjo, Apocalipse 16 e 12, derramou o sexto anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis, que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Né? Então os ajuntaram no lugar, em hebraico se chama Amargedon. Então, os reis desse mundo e os exércitos desse mundo seguem o anticristo. Mas os exércitos de Deus, dos céus, os exércitos dos céus, seguem o Cordeiro. Seguem o Cordeiro. Então, amanhã de manhã, irmãos, nós continuaremos até o final do capítulo 19, e nós então completaremos aqui esse momento de vitória, de triunfo, de término dos juízos de Deus sobre esse mundo e o início do seu reino milenar, junto com a igreja, junto com os redimidos. Vamos orar ao Senhor. Te louvamos, ó Deus, pelo privilégio que temos de podermos estar estudando a Tua palavra. Muito obrigado, porque nós estamos do lado vencedor. Tua palavra diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? E ainda que todas as coisas venham contra nós, nós, por meio dele, já somos mais que vencedores. Nada nos separará do amor dele, porque estamos firmados em Cristo Jesus, o seu Filho, o nosso Redentor. Por isso, ó Deus, cuida da tua igreja, fortalece a tua igreja, desperta a tua igreja, acorda a tua igreja, para que a tua igreja seja iluminada e ela possa ser guiada pelo teu Espírito para aproveitar cada momento que ainda tem nesse mundo para servir ao Senhor. E aqueles que ainda não têm o Senhor Jesus como Salvador, possam confiar nele e saber que o seu sacrifício é suficiente para lhes dar o perdão dos seus pecados, a justiça, para então serem aceitos por Deus na sua glória. E assim, ó Deus, estarmos com o Senhor para sempre. E ali, juntos, prestaremos esse culto de adoração, esse culto em ação de graças, porque Ele nos deu a vitória. E por isso, estejamos contentes agora, mesmo diante de tudo que nós estamos passando, de pandemia, de tantas outras situações difíceis, como também na economia, e que tem muitos que já não têm mais o que comer,
E embora sadios, já entra naquele passo do desespero, mas que possamos compreender os propósitos de Deus para o presente e para o futuro e descansar nele, sabendo que ele vai providenciar todas as coisas para aqueles que são seus filhos. Por isso, ó Deus, esteja com a tua igreja, supre a necessidade da tua igreja e faça com que a tua igreja sempre seja fiel a ti, mediante o conhecimento e o cumprimento da tua palavra. Nos abençoa, nos dá uma noite de paz e nos prepara para esse novo dia, tanto para o culto da manhã como para o culto da noite, no dia de amanhã, para iniciarmos uma nova semana na tua presença, te adorando durante o dia, para então podermos, Senhor, estarmos preparados para uma nova semana. E obrigado por esta que termina agora, com o dia de sábado. Obrigado porque o Senhor também nos dera mais uma semana de vida, uma semana de vitória, uma semana de triunfo na tua presença. Te glorificamos, ó Deus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.